É Biomecast, pô. Começando pela prática baseada em evidência. Sobre o método científico, sobre o que é ciência. Da análise do movimento humano. É desenvolver as hipóteses. Uma resposta reflexa ou voluntária. Eu perguntei para alguns alunos a perspectiva deles em relação à biomecânica que eles iriam cursar esse semestre. Distâncias de deslocamento, as forças envolvidas no movimento, o impacto, as forças de contato. Biomecast. Eu não sei se isso é um meme, eu acho que não é um meme. Isso tudo é biomecânica. Bem, amigos da... Opa, e aí, voltamos. Voltamos de novo, tô, cara. Tô em clima de Copa já, Emanuel. Ah, verdade. A gente vai ter Copa nessa temporada. É, rapaz. Olha aí. Vai ter Copa nessa temporada, vai cara. Ter Copa na temporada. Pela primeira vez na história haverá Biomecast durante a Copa do Mundo, cara. Olha aí, vai ser uma data importante aí, um momento importante pro Biomecast. Cara, que loucura. Mas, professor Emanuel, depois de tanto tempo, nosso intervalo, né, entre temporadas, conta pra gente um pouco como é que tá aí Tá de estúdio novo, que eu tô sabendo. Estamos de estúdio novo, né, cara? Eu sou um cara que me muda bastante, né? Mudei de novo, mudei aí pra um estúdio melhor agora. Agora sim, né? Com alta definição, eu acho que o Biomecast precisava isso, né? Com alta definição, é. Com alta definição, não sei, mas que tem um pátio bonito aí, tem. Tem pátio bonito, tá? A gente tá bem. E, inclusive, sabe o que eu tava pensando, Felipe? Que agora nossos ouvintes devem estar esperando, né? A gente prometeu uma coisa pra eles e a gente ficou devendo. Eu sei. Me cobraram durante esse NA, e o episódio. Só que assim, gente... O professor Emanuel era o nosso presidente do SNA. Foi impossível marcar assim. Quando ele não tava dando autógrafo, ele tava pagando alguma conta, cara. Não... Foi muito rápido. Foram 3 dias que a gente viu, tinha acabado. Não teve, já. Cara. Aqueles dias foi hashtag tamo junto o tempo inteiro, cara. Não deu pra gravar, cara. Mas certamente, né? Os nossos ouvintes né, ao longo das diferentes galáxias aí, eles vão entender, né, cara, que organizar um evento é muito pesado, mas foi muito legal, né, assim, né, pra quem chegou agora, Emanuel, assim, nunca ouviu o Biomecast na vida, não chegou sabe, na 3ª temporada, procurou ali no Spotify, biomecânica, tá apavorado pra estudar pra biomecânica, e aí nos pegou aqui ouvindo sobre SNA, mas o que é SNA? Não é Sistema Nervoso Autônomo, né? Não é. É o nosso simpósio de neuromecânica aplicada. É um simpósio itinerante anual que a gente acaba se envolvendo na organização. E a gente acabou de ter um agora, inclusive o último episódio antes desse, que era o último episódio da 2ª temporada, a gente falou sobre o SNA, então. Exatamente. Foi muito legal. Aconteceu na cidade de Taquara, aqui no Rio Grande do Sul. O Emanuel foi o presidente, e os anais do evento já estão disponíveis online, né? Aquela coisa toda, então o pessoal pode acompanhar um pouco, né? E aí também o pessoal que tá chegando aí, né, cara? Acho que é importante, tá chegando aí, quem nós somos, né? Quem nós somos? Estamos aqui, exatamente. Então, tô aqui, né, eu sou Emanuel, sou professor hoje, né, professor de biomecânica, né, cara? Também, né, professor também de biomecânica, nos cursos de educação física e de fisioterapia. Me formei em fisioterapia na Unipampa, que é onde eu comecei a fazer iniciação científica na área de biomecânica com o professor Felipe Carpes, que é o host aqui junto comigo. Né, hoje eu tenho doutorado em Ciências do Movimento Humano pela URGS. E, bom, orientação aí mais de 10 anos com o Felipe. Que maravilha, hein, cara? Que trajetória bonita, cara. É mais de 10 anos, né? Ou 2010, quase 10 anos, não, mais de 10 2010. Anos. Desde 2010. 12 anos. A gente tá bom na matemática ainda, né? Bom, gente, pra quem tá me ouvindo aqui, né? Se você já reconhece esta voz, não, das redes... Do YouTube, principalmente, né? Lá no SNA, Manel, assim, aconteceu, me senti youtuber, cara, pela primeira vez. Os alunos chegaram e assim, professor, eu lhe conheço do YouTube. Eu falei, tamo junto, né? Tamo junto. Mas eu sou... Né, eu sou Felipe Carpes, né? Bem como fala, assim, Carpes, bem como fala, com C, normalzinho, né? E eu sou professor na Universidade Federal do Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, uma cidadezinha aí que, para quem nos escuta, que não é aqui do Rio Grande do Sul, sempre quando tem a previsão do tempo no Jornal Nacional, né? E haverá temporal no sul, onde é que vai ser? Uruguaiana. Né?
E o dia mais quente do ano no Rio Grande do Sul, onde é que foi? Uruguaiana. Então, eu tô aqui, né? A nossa universidade é uma universidade pública, gratuita, de qualidade, né? Foi criada em 2006, depois de 2008 ela foi estabelecida como Unipampa. Eu dou aula aqui na graduação para Educação Física e Fisioterapia, também na pós-graduação em Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, e faço algumas coisinhas por aí, né, Manuel? Que ao longo dos episódios o pessoal vai conhecendo um pouquinho mais, ou para quem já me conhece antes, né? Mas principalmente, cara, eu gosto de gravar o Biomecast. Esse é o principal, é a tarde mais, não é a tarde mais feliz da semana, né? Mas é muito bom, a gente se diverte bastante. É muito boa. Espero que vocês estejam gostando, né? E principalmente que gostem muito dessa temporada preparada com muito carinho. Mas tá faltando uma da nossa host, né? Nossa host, a Milena Guiar dos Santos, né? Fisioterapeuta, mestranda aqui conosco em Ciências Fisiológicas. Neste dia em que estamos aqui gravando, está realizando o seu piloto. Não, na verdade não é mais piloto, ela vai ficar brava se ela escutar, né? Ela já está coletando o primeiro sujeito de um dos projetos da dissertação dela, um dos experimentos. Então, só por isso que hoje a Milena não está com a gente, mas ela vai estar conosco nos outros episódios que ela conseguir, né? Porque agora o foco dela é o mestrado, né, Manuel? Sabe bem como é que é, né? É importante, né? Não, e porque isso é importante. Bom, aqui o pessoal que está chegando está nos conhecendo hoje, mas tem que partir do ponto de que a gente grava o podcast, mas na verdade antes disso a gente é cientista e tal, então a gente tem essas atividades que vão envolver, né? Às vezes está em coleta, às vezes está fazendo outras coisas. Então faz parte, ainda mais quem está no mestrado, né? Que daí tem que estar... o tempo é apertado, tem prazo para cumprir e tem dado para coletar, né? Então, exatamente. Dados para coletar e depois dados para discutir. E hoje, pro pessoal que está esperando assim, né? Mas o que vai ser exatamente? Hoje, pessoal, a gente vai ter o primeiro episódio da terceira temporada, que é, na verdade, o nosso episódio 64. São 64 episódios de biomecânica aqui no Spotify, no Google Cast, no Deezer, seja onde vocês estiverem ouvindo. 64 episódios. Cara, é muita coisa de biomecânica. Hein? É muito episódio, né? Já chega uma hora que a gente não sabe mais o que falar, né, mano? Eu tenho que ficar inventando. Isso também não, porque a gente tem que falar, né? Eu não sei se isso é infelizmente ou felizmente, mas a gente gosta de falar, né? É verdade. A gente começa a falar e não para mais. E já que a gente tá falando assim em falar, né? Que o pessoal sabe que a gente fala bastante, né? Tem uma coisa importante, né, gente? Que quando eu dou aula de redação científica também, né? Na pós-graduação. E eu sempre digo, né, que para escrever a gente tem que ter alguma coisa para contar, né? Tem que ter alguma coisa para falar, né? Se tu quer conversar, tem que ter algum assunto, né? E quando a gente está estudando biomecânica, a fonte da informação para a gente, né? Claro que os livros são importantes, né? Os livros de base, né? Os livros texto, né? Sei lá, quem não leu aí o livro do professor Ramil, né? Ramil Knudsen e o Tim Derry, que é a versão mais atual, né? Também o livro do professor Enoka e outros livros aqui do Brasil também, o professor Isabel Sacco e outros, né? Todo mundo já deve ter lido um pouco. Até a anatomia funcional, biomecânica do ciclismo, né? Vamos fazer uma propagandinha aqui, né? Boa. A gente não ganha nada por isso, mas vamos fazer uma propagandinha. Sabe que o livro, ele é uma fonte muito importante de informação. E eu tô falando aqui, gente, livro focado na biomecânica, tá? Porque eu tenho noção de que outras áreas dependem talvez muito mais, né, do conhecimento divulgado ali nos livros. Mas dentro do que a gente está acostumado a falar aqui no nosso podcast, é muito importante lembrar que o livro ele tem uma defasagem, né? Porque o livro ele é um compilado de informações. E esse compilado ele leva tempo para ser feito, ele leva tempo para ser editado, leva tempo para ser publicado, leva tempo para chegar na sua mesa aí de leitura. Então o que acontece é que nós temos outra fonte que é muito usada, né, para captura da informação, que são os artigos científicos. Seja um artigo de revisão, seja um artigo original, né, seja uma nota técnica, algo assim. E esses artigos científicos, que eu imagino que nas tuas aulas também faz isso, né? Eu na aula eu tento mostrar para os alunos a importância deles lerem o artigo. Não precisa ler um monte de artigo, mas ler alguns, né? Porque ali é que está o conhecimento mais atualizado, né? Ali é que está a novidade, né? O que foi descoberto há pouco tempo, as teorias que estão sendo confirmadas ou derrubadas, elas vão estar presentes nesses artigos. E os artigos eles estão disponibilizados no que nós chamamos de revistas
científicas, né? Ou periódicos. Mas é engraçado falar periódico, né? É engraçado. Eu ia dizer, ninguém fala mais, não, parece meio antigo, né? Aí periódico é meio estranho, né? Então, revistas científicas, né? E esses artigos no laboratório a gente costuma falar, né? Dar aquela como é que se diz, gourmetizada, né? Daí a gente fala assim, o paper. Paper, que é o artigo, né? É o artigo em inglês, né? Geralmente o paper, né? Chamam de o artigo científico e tal, paper, né? Então é isso aí. Então hoje a gente planeja conversar um pouco com vocês, né? Sobre onde é que estão esses artigos da biomecânica. Né? Tá. Bom, Felipe. Esse é um episódio importante porque uma coisa que eu falo para os meus alunos ultimamente é o seguinte, inclusive quando a gente faz a apresentação de artigo na sala de aula, fala, gente, se tu ler um artigo ruim, né, de uma revista ruim, ou um artigo que tem muitas limitações, ou melhor, muitos erros metodológicos, tu vai perder tempo fazendo isso, vai perder lendo, vai perder tempo fazendo apresentação, vai perder tempo apresentando, e a gente vai perder tempo avaliando isso, né, avaliando e discutindo isso. Então, se é para ler, se é para fazer a apresentação, que seja algo bom, tá? Tu vai perder tempo também, isso aí. No perder tempo aqui, na verdade, no sentido de gastar o tempo, né? Ou seja, tu tem um tempo no teu dia que tu vai usar para isso, mas no fundo tu tá ganhando tá investindo, coisa boa, né? Tá investindo, né? E daí para isso que é importante saber, poxa, onde é que eu acho então um artigo bom de biomecânica, onde é que eles estão, né? E é importante, os alunos quando nos escutam falar isso, eu dou aula, né, para alunos que estão no primeiro ano de faculdade, ali 1 ano e meio de curso com a educação física na graduação, falando aqui, né, gente? Muitas vezes eles não têm noção, né, cara, assim, tipo, do que é um artigo, a importância e tal, ele acha que tudo tá no livro. E aí eu fico louco, né, meu, porque hoje em dia os caras se formam e não sabem ler o artigo, eles vão pagar um curso para ensinar eles a ler artigo. Sabe, por favor, meu, vai aprender a ler um artigo quando tá na faculdade. Só que é importante isso que o Emanuel falou, né? Porque tem muito artigo sendo publicado. E a gente precisa saber escolher, né? Eu acho que, como tudo nessa vida, né? Boas escolhas fazem muita diferença. Então não quer dizer que apenas as revistas que nós vamos citar hoje aqui são as fontes do conhecimento em biomecânica. Não quer dizer isso. Mas a gente vai conversar com vocês para mostrar que nessas revistas talvez a chance de tu encontrar coisas de melhor qualidade e que não tenham erro, porque pode acontecer, entendeu? O sistema de publicação de um artigo pode ter algum erro embutido, vai ficar mais fácil, né, de encontrar artigos que não tem esse tipo de situação, né? Então, Emanuel, uma vez eu recebi um e-mail de um aluno que queria trabalhar comigo porque ele queria publicar um artigo. Daí eu queria que tu respondesse para ele assim, tipo, como é que publica um artigo? Nossa, é complicado, né? Se eu soubesse, eu estaria publicando já agora também. Não, mas assim, a gente tem que ser sincero, assim, ó, não publicar não é uma coisa fácil, cara. É que tipo, o pessoal vê assim, né, eu acho que talvez tu recebeu esse e-mail justamente porque às vezes o Felipe ali, sei lá, todo mês talvez tenha um artigo aceito, pelo menos. E só que isso não é porque ele está os dedos assim, que o artigo, né, cara, tá pronto aqui, só vou submeter. Não, isso é muito difícil, na verdade. Ele envolve muito trabalho, muito tempo sentado e lendo, estudando, criando, né, hipóteses, discutindo dados, analisando dados, criando experimentos, escrevendo projetos, buscando verbo. Então, gente, para chegar no artigo final, escrito demora muito tempo. Até esse artigo escrito entrar numa revista de boa qualidade, demora muito tempo. Mas de maneira, né, mais resumida, assim, para não deixar o pessoal triste, né, Manuel, com a trajetória do artigo, vão pensar que vocês já fizeram um bom trabalho, vocês têm o artigo pronto para submeter para a revista, né? Então, vocês vão ter que escolher uma revista, que quem já nos escutou discutindo sobre redação científica sabe que a primeira coisa que tu faz, né, é pensar em aonde que tu quer publicar esse trabalho, onde é que ele vai ser publicado. Aí esse artigo vai ser enviado para a revista, vai ter uma pessoa que vai receber esse artigo, vai dar uma olhada se ele está de acordo com as normas técnicas da revista. Depois vai ter uma outra pessoa, que é um editor-chefe que chama, né? Ele vai pegar o teu artigo e vai dizer, esse artigo aqui tem potencial para ser avaliado pela nossa revista.
E aí ele vai ter um grupo de auxiliares, que são editores associados, que um deles, ele vai escolher, essa pessoa vai escolher alguém e vai dizer, ó, esse editor ou essa editora associada aqui vai editar esse artigo. Então, esse editor associado, vejam que já é a terceira pessoa, né, no caminho do artigo aí, ele vai convidar revisores. Revisores, né, são pessoas que são pares, ou seja, atuam na mesma área, vão ler o trabalho, vão emitir um parecer, e esse parecer vai fundamentar a decisão desse editor associado em ter o artigo aceito, negado, enviado para correções e tal. Depois que esse processo de revisão aí, ele volta para o autor ou para as autoras, né? Elas vão trabalhar no texto, melhorar o que tiver que melhorar, e eventualmente esse artigo vai estar aceito para publicação, e aí ele vai chegar para o leitor, para a gente, né? Para a gente poder acessar lá a revista e ler esses trabalhos, né? E os artigos de biomecânica tem algumas revistas principais, assim, né? Que são as mais comuns a gente encontrar as informações disponibilizadas, né? E claro que a maioria delas já tem biomecânica no nome, né, Manuel? Quais seriam aí, Manuel, as revistas que fazem parte da tua cabeceira de leitura acadêmica? Quando o Felipe fala cabeceira de leitura acadêmica, é aqueles que a gente recebe o e-mailzinho, né? Sempre quando o alerta de e-mail lá. Recebe. Isso. Às vezes isso aí chegou um momento na minha vida que isso tinha me causado até problema de ansiedade, assim, eu tive que, calma aí, gente, vamos devagar, que é muita coisa para ler, a gente tem que lidar bem com isso. Bom, o primeiro, eu acho que o que todo mundo deve imaginar pelo nome é o Journal of Biomechanics, que inclusive vai começar com o Journal of Biomechanics, que temos até novidade, né? Temos. Journal of Biomechanics agora está com um novo editor associado, né? Que é o professor Felipe, tá aqui conosco. É verdade, em primeira mão, hein? Primeira mão aqui no Biomecast, nem sabia se podia falar, mas vamos falar, né? E inclusive eu já sou super curioso, já quero saber o que significa ser editor associado, talvez das principais revistas de biomecânica do mundo. Mais trabalho, com certeza. Não, mas daí é... Não, mas é legal, né? Assim, o editor, ele tá sempre em contato com o cutting edge da pesquisa, né? Tipo, é a pesquisa mais nova que tem, ele é o que olha primeiro, né? Uhum. Então é bastante responsabilidade e principalmente um pouco de poder, né? Porque tu pode decidir sobre um artigo, né? E isso é uma coisa importante, né? Saber avaliar um artigo, saber quem convidar, né? Para revisar aquele artigo, né? Bastante responsabilidade, né? Mas o que significa ser editor associado é diferente de ser tipo editor-chefe? O editor-chefe responde por todos os artigos da revista, né? O editor associado ele vai responder por artigos numa temática. Então, dentro da parte neuromecânica e movimento humano e tal, vai ser onde eu vou estar atuando mais. Boa, muito legal. Bom, então a gente tem o Journal of Biomechanics aí, que é uma das primeiras. Eu acho que quem tá pensando assim, eu queria dar uma olhada no que tem de artigo de biomecânica ultimamente, entra no Journal of Biomechanics, sem dúvida lá vai ter artigos. Com certeza, uma ótima opção, né? Mas tem outros, né? Tem outros que a gente pode sugerir também. Por exemplo, biomecânica é uma área muito ampla, né? Então, tem algumas revistas que elas têm um perfil mais específico. Se a gente pegar, por exemplo, a revista Gait and Posture, né, que se a gente traduzir para o português quer dizer marcha e postura, obviamente que vocês vão esperar o quê? Artigos lá relacionados com marcha e postura. Então, eu estou estudando biomecânica e quero estudar marcha humana, né? Quero estudar marcha, envelhecimento, quero estudar marcha de crianças, enfim, né? Alguma condição neurológica. A Gait and Posture vai ser uma revista muito boa para vocês encontrarem esse tipo de trabalho também. Inclusive a Gait and Posture, eu sempre considero uma das revistas que tem os artigos mais legais de ler, assim, eu gosto muito, assim, talvez porque eu gosto de estudar marcha, postura, mas são artigos que trazem os conceitos, eles não esquecem, o artigo sempre traz a biomecânica ali agarrada, mas com bastante aplicação prática, assim, um artigo que tu lê, assim, ele é muito... Não é fácil, talvez não seja a melhor palavra de falar fácil aqui, mas ele é muito gostoso de ler, assim, é muito fluida a leitura. Por exemplo, o Journal of Biomechanics, que é muito bom, acho que vou te falar dele, eu às vezes acho os artigos bem mais difíceis, assim, porque às vezes ele pega pontos da biomecânica mais brutal, assim, né? Aquela biomecânica
né, que vai ter muito cálculo no próprio artigo ali, então vai demorar mais tempo O de Journal of leitura Biomechanics estava com esse perfil que tu comenta, Manuel, por algum tempo, né? Mas agora, na última reunião que eu tive com um dos editores-chefes, né? Foi comentado isso, que quer que seja um pouco mais amplo também para abarcar, né, as ramificações da biomecânica, né? Depois tem uma outra revista que eu também tô tendo a chance de trabalhar como editor associado, que é o Sports Biomechanics. Então, biomecânica do esporte. Essa revista é exclusiva, né, para trabalhos relacionados à biomecânica do esporte. Especificamente, você comentou antes, né, Manuel, o que o editor associado fazia, né? E daí eu comentei que ele vai acabar trabalhando numa temática dentro dos artigos que a revista aborda, né? Então, no Sports Biomechanics, eu tenho editado artigos principalmente relacionados a ciclismo e futebol, né? Mas também tem chegado bastante coisa com o esporte coletivo como rugby, futsal, né, para mim. Então, também é uma Pra ciclismo a gente sabe que tu pedala, né? Mas do futebol daí não é por causa da tua prática, né? Não é por habilidade, não é por habilidade no futebol, já tive meus tempos áureos, né? Mas o futebol machuca muito, cara. O índice de lesão é muito alto, então eu optei por, né, por me resguardar, né? Então, o Sports Biomechanics também é uma revista bastante interessante. E ao passo que, né, até agora um comentário mais reflexivo, né, Manuel? Ao passo que o Journal of Biomechanics, agora que eu vou começar a atuar como editor associado, é o primeiro editor associado fora do eixo do primeiro mundo, digamos assim, que a revista tem na história, né? Nunca teve ninguém da América Latina. Não, olha nunca aí. Teve. Né? O Sports Biomechanics já está um pouquinho diferente, né? Eles, há 2 anos atrás, fizeram uma metodologia nova de inclusão de editores associados, né? E tem outras pessoas do Brasil que colaboram também. A professora Carla de Jesus, lá da UFAM, é editora associada também. E tem uma série de outros brasileiros que contribuem como membros do comitê editorial, né? Como um membro do comitê editorial, tipo, é um revisor preferencial, assim, sabe? Tipo, quando a gente manda para eles geralmente aceitam, né, o convite, né? Então já são 3 revistas, né, Emma? Pô, o pessoal não sabia nem qual ler, já tem 3, né? Já tem Journal of Biomechanics, Gait and Posture e Sports Biomechanics. Mas tem mais 2, né? Uma delas é o Clinical Biomechanics. Como o nome já diz, né? Como é que é o nome dessa revista, Emma? Biomecânica clínica, né? Biomecânica clínica, né? Exatamente. E eu tinha um artigo ali que eu estava no início do mestrado, no final da graduação que a gente publicou ali, né? Que é na Clinical Biomechanics. Cara, foi uma experiência muito louca, assim, fiquei muito feliz, porque realmente a gente tem essa visão, assim, de que é uma revista muito respeitada dentro da biomecânica clínica, assim. Então, é uma revista que eu gosto também muito de ler, eu acho que ela tem várias aplicações, mas dentro de impacto de biomecânica, por exemplo, normalmente o Journal of Biomechanics vai ser mais biomecânica, assim, e a Clinical Biomechanics vai pegar mais os casos que envolvem necessariamente, às vezes, pacientes, né, ou envolve algumas intervenções específicas de forma bem clara, assim. Então o Clinical Biomechanics é uma boa opção aí também, né? E por fim nós temos uma outra revista que chama Journal of Electromyography and Kinesiology. Então, se a gente traduzir para o português, seria a revista de eletromiografia e cinesiologia. Então, essa já tem um perfil mais aberto, assim, né? Tipo, aberto que eu digo que não é só biomecânica, né? A gente vê muito trabalho com análise de movimento, com descrição de movimento, com respostas ao treinamento, a uma avaliação clínica, né? Ela é uma revista mais ampla, digamos assim, né? Obviamente que trabalhos com eletromiografia é a revista que mais chama atenção, né? Mas ela também tem essa abertura aí para a parte que a gente chama de cinesiologia, que tem todo um debate também do que significa cinesiologia, né? No Brasil a gente tem uma ideia diferente do que os outros lugares do mundo têm, né? Mas ela é uma revista mais ampla, né? Então são 5 revistas, gente, que nós temos a oportunidade aí de ler, né? A maioria das universidades públicas vai ter acesso a essas revistas de maneira dentro da universidade pública vocês vão ter acesso de maneira gratuita, né? Mas na verdade a universidade paga, né? E vai ser onde os principais trabalhos de biomecânica vão estar presentes. Aí vem uma pergunta, né, Manuel? Que é o seguinte: mas eu não posso ler sobre biomecânica em outras revistas? Ou
E vão ser as duas perguntas que eu acho que vão guiar essa parte final do nosso bate-papo de hoje. A primeira é: eu não posso ler sobre biomecânica em outras revistas? E a outra pergunta é: mas eu olhei o fator de impacto e essas revistas aí não são as que têm o maior fator de impacto na área. Boa. Ótimas perguntas. A primeira pergunta é fácil de eu responder. Porque eu falo para meus alunos assim, cara, no fundo tudo é biomecânica, né? Isso eu falo também. No fundo tudo é biomecânica. Os caras, às vezes, lá, uns artigos lá da... As pessoas não aceitam, mas é verdade. É verdade. Pega as áreas, às vezes, super específico lá. Nem gosto de biomecânica, tu vai lá olhar o artigo e assim, pô, isso aqui tu mediu foi biomecânica, cara. Né? Tu tá até que enfim, uma pessoa que me entende. Viu só, a gente nunca tinha falado sobre isso, né, filho? E, inclusive, a minha primeira aula desse semestre, que foi umas 2 semanas atrás, eu falei para o pessoal, no fundo tudo é biomecânico, o pessoal ali nas outras áreas lá de treinamento lá, vocês adoram falar de treinamento na educação física, né? Mas, cara, se tu não souber biomecânica, nem adianta pensar em iniciar treinamento. Então, dentro das revistas aplicadas que tu tem, né, várias áreas dentro da área da ciência do movimento humano, tu vai poder ler artigos que envolvem medidas de biomecânica, ou envolvem, inclusive, às vezes, discussões de biomecânica. Não tem problema. Essas aqui são revistas que, nesse caso, inclusive, estão associadas, né, à Sociedade Internacional de Biomecânica ou à Sociedade Internacional de Biomecânica do Esporte. Mas não significa que são as únicas, também não necessariamente são as melhores. Tá? São dicas assim também até para iniciar as leituras, onde é que ficar ligado. Né? E tem uma outra coisa importante que eu tenho notado bastante, sabe aonde, Manuel? Os nossos journal clubs, né? Então, toda sexta-feira de tarde nós temos nosso journal club. Quem nos acompanha na rede social já deve saber, né? Muitos devem participar, inclusive, porque ele é híbrido, é aberto. Vocês podem só clicar num link e participar com a gente, né? A gente discute os artigos. E a gente nota, às vezes, que algumas coisas de biomecânica, alguns cuidados, alguns detalhes passam batidos no processo de revisão quando não é uma revista específica de biomecânica. Porque às vezes a pessoa que revisa ela não conhece tanto o aspecto técnico da biomecânica, ela conhece o assunto, a aplicação e tal, mas ela não conhece algum detalhe técnico específico, né? E isso acaba influenciando. Então, nessas revistas mais específicas, a chance disso acontecer diminui um pouco, né? Diminui um pouco. Mas, sim, existem outras revistas aí que publicam, né, sobre biomecânica em geral. E a segunda pergunta, né, sobre o impacto, a gente tem que sempre lembrar que impacto depende do número de citações que o artigo recebe. E é óbvio que revistas que têm um aspecto mais amplo de alcance vão ter impacto maior, né? Porque elas publicam temas diversos, então elas chamam mais a atenção, né? Então, não necessariamente o impacto aqui vai ser um fator determinante. Eu sei que talvez alguns de vocês que estejam mais acostumados com essa discussão, né, me ouvem e digam assim, mas é que tem que ter impacto para valer para minha avaliação e tal. Tem que ter impacto, cara, mas se tiver acima de 2 na educação física, por exemplo, é tudo a mesma coisa praticamente, entendeu? Não vai mudar muita coisa a tua pontuação numa seleção de mestrado, doutorado ou num concurso que tu vai fazer por causa disso, né? O Qualis, o Qualis que nem existe mais, né? Sei lá o que aconteceu com o Qualis, né? Mas o fator de impacto não tem essa característica, não consegue fazer essa diferenciação tão grande, né? Agora, claro, se tu for pegar, por exemplo, uma revista, quando a gente publica um trabalho aqui no laboratório numa área mais transversal, como eram os estudos de neurodegeneração, dano muscular induzido pelo exercício, coisa assim, às vezes a gente acaba caindo numa revista que tem impacto 4 ponto alguma coisa, 5, 6, né? Que vai ser maior. Mas é uma característica daquela revista, né? Então não se prendam tanto ao fator de impacto na hora de escolher os artigos para vocês lerem. Se prendam à qualidade do artigo, né? E aí conheçam o mínimo necessário da biomecânica básica para entender se aquele artigo fez o dever de casa da maneira correta, mediu o negócio do jeito que tem que ser medido, mostrou do jeito que tem que ser medido. E se vocês não têm ideia de como identificar isso, aproveite as oportunidades que existirem de vocês aprenderem. Então, as aulas de biomecânica, no Biomecast, Neuromec TV, outros professores e professoras que divulgam material também nas redes sociais interessante sobre isso, para que vocês consigam saber identificar o que é um bom artigo ou não. Porque além da questão de estar na revista, também tem a avaliação que vocês mesmos farão sobre o trabalho, né? Perfeito. Poxa, ótimo. Acho que tinha essa, como o primeiro episódio dessa
dessa nova temporada nossa, eu acho que era importante ser sobre isso. Porque direto eu recebo alunos que perguntam assim, professor, mas onde é que eu podia achar artigos? Onde é que eu posso ler artigos sobre? E daí eu acho que aqui fica uma boa dica. O pessoal que está se perguntando assim, tá, mas em português, né? E aí? Pois é, em português, né? Eu tenho uma Gente, opinião assim que é um pouco polêmica, né, sobre isso. Que é assim, gente, de novo, se tu vai perder tempo lendo, já perde tempo lendo ele em inglês, que vai valer mais a pena para o teu futuro. Tu vai estar lendo algo que realmente vai estar mais na fronteira do conhecimento, vai estar sendo discutido no mundo inteiro. E hoje em dia, assim, é bem fácil traduzir um artigo caso tu não consiga lê-lo em inglês. Várias plataformas na internet vão traduzir ele com um clique. Não e fica uma outra tradução coisa perfeita, mas importante, traduz. né? É que as revistas brasileiras que publicam trabalho de biomecânica também não publicam em português, Sim, né? exatamente. Não Muitas tem mais. as Então, próprias revistas brasileiras estão é. publicando em inglês. Então esse é um ponto importante. Esse é um outro debate, né? Mas o Emanuel falou uma coisa que é muito legal. As plataformas de tradução ajudam bastante. Agora, por favor, gente, quando vocês usarem uma plataforma de tradução, leiam para ver se o negócio faz sentido, É tá? importante. Porque a gente vê cada coisa aí, né? Ah, Cada coisa acontecer, né? E na semana que vem, nosso próximo episódio, Emanuel, vamos discutir um artigo publicado em uma dessas revistas, olha aí, viu tá? só? É verdade. Semana que vem a gente vai falar do artigo da Get Imposter aí, para quem quiser ah, nos acompanhar aí, quem quiser inclusive tentar adivinhar qual é o artigo. Difícil, hein? É. Mas Semana é que isso vem nós aí. vamos falar sobre um tema de impacto, né? De De impacto, impacto. exatamente. Então, antes da gente encerrar, Felipe, a gente podia fazer assim, ó. Ah, Vamos pensar para botar aqui no episódio uma. A gente pede pra Mirella mandar também. Cada um de nós vamos gravar um áudio. A gente vai fechar aqui, sem eu tá. saber, sem tu saber. Sem a Milena saber também, que ela vai estar Eu não aqui em sabia disso off, que o Manuel então. tá falando agora, gente. Vocês que estão nos ouvindo aqui, então eu tô naquele momento que eu tô curioso. Curioso, curioso. Que é, a gente vai gravar em off um áudio sobre qual é a nossa expectativa sobre a nova Ah, temporada do Biomecast. boa. Tá, então, a Milena, tu também tá em casa e depois eu vou te pedir para te enviar esse áudio. E daí é que antes de encerrar, a gente vai colocar na edição os áudios de forma independente. Daí a gente vai ver se a nossa ideia sobre a terceira temporada é parecida. É, e depois no final da temporada a gente pode escutar de novo e ver se Ver foi se como a faz gente sentido. Daqui imaginava, a né? pouco nenhum de nós acertou também, né? Tem isso. Pode ser, né? Pode ser que aconteça. Então essa temporada começa agora com o episódio 64 e ela vai até o episódio número 81. 81, cara. Tá? 81, Então até o final do exatamente. ano aí vamos ter episódios semanais, né? Esperamos que vocês curtam. E principalmente, né, Manuel? Compartilha com os amigos, com a avó, com o tio, com a irmã. Bota o cachorro ouvindo também, conta views lá no Spotify. A gente não ganha nada, mas a gente fica feliz, né? Exatamente. E semana que vem, no próximo episódio, nós vamos falar, além de discutir um artigo, né, com vocês, num tema de impacto, né? Nós também já vamos dar a dica aí de um evento que vocês não podem perder em 2023. Boa, exatamente. Eu sei que vocês devem pensar assim, pô, Felipe, mas eu tô recém em agosto, setembro, cara, calma. Já tá na hora. Mas, né, tá na hora de botar na agenda Vamos aí, se organizar já. porque É vai isso ser aí. um evento fantástico e tá todo mundo na expectativa. Semana que vem a gente vai comentar um pouquinho sobre isso com vocês, né? É isso aí. Então tá, pessoal que tá nos ouvindo aí, não esqueçam de nos marcar nas redes sociais quando ouvir o episódio, né? O Isso, meu lê arroba agora no aquele Instagram artigo do Journal of Biomechanics e compartilha e diz assim, ó, dica do Biomecast. Daí as pessoas vão ficar, mano, o que Dica do será que eles Biomecast. falaram do Biomecast, né? Daí eles vão nos ouvir. Cara, é Boa. assim que funciona o engajamento, entendeu? Deixa os nossos ouvintes com Exatamente. nossos seguidores, né? Com curiosidade. Muito bom Isso estar aí. de novo gravando a temporada. E é isso. Tenha Isso uma aí. Vou passar o boa arroba para eles semana. aqui para não esquecer. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar sempre linkado aqui embaixo no quem tá ouvindo no Spotify, na descrição, vai ter link sempre de referência dos artigos que a gente comentar, a gente vai manter aqui
na nossa descrição e também o nosso arroba, né? Então o meu tá como @profemarocha com 2 Ah, é M's. que tu teve que mudar o teu, né, mano? O meu eu tive que mudar. Por que onde tu eu teve conto que essa mudar? história. Conta aí pro pessoal por que vou que teve que contar, mudar. Conta. Aqui que acontece, né, cara? Tava todo mundo perdendo os acessos do Instagram aí pro pessoal que tava roubando as contas e tal, né? Sempre aqueles hackers, né? Daí, vou botar aquele 2 fatores, né? Pra entrar em 2 Tá. fatores no Instagram. Tá, Então fui lá e entrei, 2 fatores. tá. Beleza, ninguém mais vai roubar esse negócio. Daí meu celular atualizou e tal, eu tive que botar a senha de novo no Instagram, daí eu botei a senha. E daí pediu o código dos 2 fatores. Só que eu não salvei os códigos dos 2 fatores. E daí nem eu consegui entrar e nem ninguém, nem hacker, nem ninguém. Mandei já foto minha pro Facebook pra provar que sou eu, o Facebook falou que não é eu, não tá reconhecendo. Cara. E então não tem acesso à minha antiga conta, mas agora eu tô lá em @profemarocha com 2 M's, que tá rolando, tá show de bola lá. Beleza, então não deixem de seguir o professor Emanuel lá, que ele posta bastante foto do Arthur, né? Vocês vão conhecer o Arthur. E também as fotos dos trabalhos, né? E os elogios dos alunos dele, porque os alunos do professor Emanuel elogiam ele. Cara, eu fico muito feliz de ver, né? Porque é muito legal, assim, os alunos dizendo que estão gostando da aula, né? E além disso, né, gente? O professor Emanuel divulga bastante dicas de leitura. Leitura que não é de biomecânica, né? Então é bem legal vocês acompanharem ele. Esse rapaz aí é um poço de cultura, cara. É um poço sem fundo de cultura. É um poço, tá louco? Isso é um Eu tô elogio, lendo um livro também, Manuel. Agora que eu ganhei do meu sogro, eu tinha comentado, né? E aí ele me comprou uma cópia. Tu já deve ter lido. Utopia. Utopia não li. Ah, De que... então, Livro de quem? Deixa eu ver. Ao longo da que é? temporada nós podemos comentar aí sobre Utopia. Quem já leu aí, né? Pode comentar, né? Posta foto também do Utopia. O escritor é super conhecido, o Thomas More. Sim. O escritor é super conhecido. Legal, já vou botar aqui na lista de livros para ler. Excelente. Eu tô lendo. Vocês sabem que quando é livro de literatura eu leio devagarinho. Assim, se é um artigo eu leio rapidinho, cara. Em 5 minutos eu leio o artigo. Agora um livro de literatura eu demoro, eu vou devagar. Eu tenho muito hobbies, como a minha esposa fala. Se tu tem muito hobby, não dá, né? Aí não dá tempo de fazer tudo, né? E ainda fazer os trabalhos científicos, né? Mas o Emanuel, sim, tem dicas quentes de leitura lá no Litera Science. E o meu arroba é então. Felipe Carpes, bem simplesinho como fala, tá bem? Exatamente. E é isso aí, gente. Valeu por nos ouvirem hoje e até semana que vem. Valeu! Biomecast. É o Biomecast. É Biomecast, pô. Começando pela prática baseada em evidência. Sobre método científico, sobre o que é ciência. Análise da análise do movimento humano. É desenvolver as hipóteses. Uma resposta reflexa ou voluntária. Eu perguntei para alguns alunos a perspectiva deles, né, em relação à biomecânica que eles iriam cursar esse semestre. Distâncias de deslocamento, as forças envolvidas no movimento, o impacto, as forças de contato. Biomecast. Eu não sei se isso é um meme, eu acho que não é um meme. Isso tudo é biomecânica.